Estamos começando mais uma edição da TV Cine Médico. Inicialmente, cumprimentar os amigos que nos acompanham e hoje o nosso entrevistado é o Dr. Paulo Goiás, assessor jurídico do Sindicato dos Médicos. Dr. Paulo Goiás, além de ser assessor jurídico do Sindicato dos Médicos, é especialista em Direito Constitucional, Direito Eleitoral e Direito Administrativo. O tema, Paulo, que nós vamos tratar hoje aqui é de suma importância. É a respeito da PL 1486, que deu origem à lei que criou o Instituto Hospital de Base e que tem preocupado bastante não só os servidores da saúde, mas a cidade de uma forma geral. E nesse ritmo, doutor Paulo, o senhor compareceu à votação do texto original desse projeto de lei que privatiza o Hospital de Base e comemorou a forma como foi conduzida a votação. Me explica por que isso? Por que de tanta alegria, Paulo? Bom, a nossa alegria se deu porque, desde o primeiro momento, assessorando o sindicato, ajudando a sociedade civil organizada, nós demonstramos que o projeto tinha uma série de ilegalidades que feria a lei orgânica do Distrito Federal, que feria a Constituição Federal, feria os princípios básicos constitucionais da moralidade, da legalidade, da impessoalidade. Durante a discussão, o processo já começou errado, porque ele entrou em pauta extra-pauta, ele não foi incluído formalmente na pauta, exatamente para evitar de ter mobilização popular, foram adequando os processos de votação. Mas na hora de levar à votação o projeto, descuidaram e colocaram o projeto na íntegra para votar. O problema todo é que tem um artigo lá dentro, se não me falha a memória, o artigo 10, que fala sobre isenção tributária. E pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pela Constituição Brasileira, pelo próprio regimento da Casa, não se pode tramitar como lei ordinária ou algo que dê isenção tributária. A partir do momento em que colocou um PL para votar, que teria que ter quórum qualificado de 2/3, e não teve esse quórum, a votação, a nosso sentir, é nulo e com certeza o Poder Judiciário vai caminhar nesse sentido. Então, o que é de inconstitucionalidade no texto da lei que o governador sancionou nessa segunda-feira é isso? É isso, porque a nossa lei orgânica ela estabelece que só por lei específica, ela está lá no artigo 19, para ser mais preciso, 18, a linha A, que cabe à lei complementar a regulamentação dessa matéria. Então, quando nós tratamos de lei complementar, ela é uma lei pouco abaixo da Constituição, pouco abaixo da lei orgânica do Distrito Federal e acima das leis ordinárias, porque ela exatamente exige um quórum qualificado. A partir do momento em que o PL chegou e não tramitou como projeto de lei complementar, ou PLC, e tramitou como PL, já há uma irregularidade. Quando foi a votação, era um PLC e foi votado como PL. A partir daí nós temos uma nulidade absoluta. Então, isso é que caracteriza a irregularidade na aprovação do projeto. Na aprovação do projeto. Eu entendo ainda, Dr. Gutenberg, que o fato de colocar na pauta como foi colocado tem uma irregularidade. A pauta foi publicada, não foi distribuída 48 horas antes aos deputados e foi incluído no dia 14 na pauta extra-pauta. Ademais, havia um outro problema. Existem 153 vetos desde 2012 que a Câmara não aprovou. E a Constituição brasileira ela é muito clara nesse sentido. O veto vem para a Casa Legislativa, a Casa Legislativa tem 30 dias para derrubar ou manter. Caso não vote, ele tem que sobrestar a pauta, ou seja, não se vota mais nada enquanto não se apresenta o veto. A lei aprovada e sancionada ontem pelo governador fere a lei orgânica do Distrito Federal? Com certeza, ela fere em vários pontos. Primeiro ponto que eu vejo é com relação ao servidor público. Em 1992 foi editada a Emenda Constitucional 19. A Emenda Constitucional 19 mudou o artigo 39 da Constituição e lá estabeleceu que o governo federal e os governos estaduais e municipais podia ter o regime jurídico único e o regime CLT. Ocorre que houve um problema igual esse de votação, houve um erro de votação e o Supremo, em 2002, ele declarou inconstitucional a emenda constitucional. Fez voltar ao artigo 39 anterior, que só prevê o regime jurídico único. É verdade que naquele momento o Supremo deu o que nós chamamos de efeito ex nunc, não foi o ex tunc.
O ex-dunc surte efeito a partir de agora. Mas o Supremo tomou o cuidado de convalidar e manter em vigência as normas e os efeitos que tinham surtido até o seu julgamento. Ou seja, aqueles regimes mistos até 2002, eles foram mantidos pelo Supremo até o julgamento do mérito, que lamentavelmente, já estamos em 2017, 15 anos depois o Supremo não julgou. Mas a verdade é essa, hoje só vale regime jurídico único para servidor público. Não existe forma do governo criar cargo privado. A partir do momento em que o PL, que deveria ser PLC, criou cargo privado com dinheiro público, e o dinheiro é 100% público, ele incluiu numa inconstitucionalidade, ou seja, ele está violando o artigo 39 da Constituição, que está em pleno vigor. Ah, mas nos serviços autônomos do SESI, SESC, SENAT e outros, pode. A verba lá é diferente. A verba lá é verba corporativa. São as empresas filiadas, vamos pegar o SESI, as empresas afiliadas ao SESI que faz a contribuição mensal compulsória para esse sistema. Aqui é diferente. Aqui é o dinheiro do Tesouro, é o dinheiro da União que vai estar nesse instituto privado sendo gerido. Eu fico imaginando o seguinte, se amanhã o governador resolver que todo o dinheiro do Distrito Federal deve ir para a iniciativa privada, ele vai criar uma empresa para cada uma para colocar todo o dinheiro e nós não teremos mais direito administrativo no DF no país? A ideia é essa, né? A ideia é essa. Na realidade, eles dizem que tem um orçamento aí de 600 e poucos milhões para o hospital de base, para o Instituto, mas que vai haver aí um convênio com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde vai ficar injetando dinheiro, esses 600 mil, que não vai dar conta, que não é... Eu fiz uma conta, presidente, muito por cima. Eles falam em contratar 3.200 servidores. Vamos colocar o salário médio de R$10 mil. Médio. Nós estamos falando pessoal de saúde, médico, enfermeiro. Falando em salário, Paulo, deixa eu te atrapalhar mais um pouquinho, até para o nosso pessoal, nossos amigos que nos acompanham entender. A Câmara aprovou que os servidores das autarquias, das empresas mistas, de economia mista aqui do DF, não podem receber acima do teto. Nesse caso do Instituto, eles têm que obedecer isso também? Teoricamente, sim. Porque quando você pega as organizações sociais de Goiás, e até mesmo aqui, quando é a Real Espanhola, o salário é acima de 50 mil. Então, nesse caso, o Instituto teria que obedecer também a determinação da Câmara Legislativa, obedecer o nosso teto salarial. Porque o quórum é para todos. Porque senão você vai ter dois tipos de servidor recebendo do Estado. Um com limite, outro sem limite. Eu não tenho dúvidas nenhuma que esse projeto ainda vai ter muita discussão aí. Bem, deixando... na prática, a PL que privatiza o serviço de saúde do hospital de base, né? Privatizou, terceirizou, né? Que a finalidade é a mesma. Há previsão na lei orgânica do Distrito Federal sobre essa questão de terceirizar, de privatizar esse serviço? Não há previsão na lei orgânica de privatizar serviço de saúde. Inclusive, eu vi uma entrevista do presidente do Conselho de Saúde dizendo que realmente não pode, que o Conselho não vai aprovar esse sistema. O sentimento que eu tive foi que esse projeto de lei, ele foi criado, como se falava, nas coxas, na madrugada, não tomaram cuidado de apreciar as ilegalidades, as inconstitucionalidades e os efeitos e mandaram para a Câmara. Aí nós voltamos àquele problema do salário. Dizem que vão contratar 3.200 funcionários. Vamos pôr o custo médio de cada um 10 mil. Se nós pegarmos 3.200, multiplicarmos por 12 e multiplicarmos por 10 mil, nós vamos ter praticamente os 600 milhões gasto aí só com o pessoal. E isso tem mais um detalhe, esse instituto não tem isenção tributária, ou seja, todo o gasto dele e todo o serviço dele vai incidir tributos na ordem de 42%, 40% a 42%, que é a média que incide nessas áreas. Então veja o seguinte, 640 milhões não vai dar para pagar a folha. E se der, vai sobrar merrequinha. E aí eu me pergunto o seguinte, se não tem dinheiro hoje para contratar, não tem dinheiro hoje para comprar remédio, não tem dinheiro para comprar esparadrapo na rede pública, vai ter 604 milhões para contratar mais pessoal, então, para quê? Isso, Paulo, me leva a fazer um raciocínio. Então o governador vai pegar todo o dinheiro, né, vai investir no Instituto para criar a mentira eleitoral de 2018 e a situação dos outros hospitais vai piorar por falta de recursos? A tendência é essa, é uma questão matemática. Vamos ver uma dona de casa
que recebe R$1.000 por mês. Ela gasta 200 em alimentação, 100 com a escola do filho, 200 com vestiário, 500 com aluguel. Ela tem essa despesa. Se ela inventar uma outra despesa de R$100, da onde é que vem esse dinheiro? Vai ter que tirar de algum lugar. Ele não aparece como mágica. Lamentavelmente, o dinheiro não aparece quando a gente faz assim. Então, se eu tenho 1.000, vou gastar 1.100, eu tenho que tirar de algum lugar. Na realidade, vai precarizar mais ainda a situação dos outros hospitais. Com certeza. Vai aumentar mais ainda a assistência e o índice de óbitos evitáveis. O índice de óbito no Distrito Federal aumentou neste governo. E tende a aumentar mais, sem contar a incapacidade que nós estamos vendo aí a todo mundo. O governo tem dito que o Instituto começa a funcionar em janeiro de 2018. O que eu tenho minhas dúvidas, que eu acho que ele tem pressa para criar essa mentira para o discurso eleitoral de 2018. Ele consegue evitar a decretação de inconstitucionalidade antes da implantação? Acredito que não, porque a matéria sendo inconstitucional, provavelmente haverá adins, e nós sabemos que haverá. Mas ele conta com tempo favorável pelo trâmite, a demora Mas a ADIM pode ter uma liminar suspendendo, nós vamos ter ações civis públicas, nós vamos ter ação popular, nós vamos ter ações ordinárias. Eu não tenho dúvida que a sociedade organizada vai questionar esse instituto, porque ele vai fatalmente levar pessoas à morte. Na realidade, o governador e o secretário de Saúde, Huberto Fonseca, criaram um verdadeiro problema jurídico para a assistência à saúde do Distrito Federal, né? Com certeza. Judicializaram a saúde no momento em que ela precisa ser organizada. O sentimento que eu tenho como gestor público, como conhecedor da máquina pública, é de que o governo não tem gestão. Está há 2 anos e meio, com um contrato emergencial em situação de emergência. E até hoje não regularizaram a compra de Band-Aid. É verdade. Falta fralda. Falta fralda. Mas, Paulo, vamos falar aqui sobre o Fundo Constitucional. Parte da folha de pagamento da saúde é paga pelo Fundo Constitucional. Esse dinheiro pode ser usado para pagar os servidores cedidos a uma instituição privada? Em hipótese ainda que nenhuma. seja sem fim lucrativo? Em hipótese Então, eu, nenhuma. Gutenberg, vou ser cedido para trabalhar no Instituto. A minha remuneração pode ser paga pelo Fundo Constitucional? Eu entendo que não, a jurisprudência entende que não. Mas isso é o que eles querem fazer. É específico para a verba da saúde do DF, para ser gasto naquilo que a lei determina. E lá em lugar nenhum Então você está dizendo que todo mundo que for trabalhar no hospital de base não pode ser servidor da secretaria? Eu entendo que sim. Existe ainda a lei do conflito de interesse do servidor. O conflito de interesse do servidor hoje é muito fiscalizado. Porque o servidor não pode, concluindo, presidente, o servidor não pode, em momento algum, ir trabalhar numa empresa que tenha conflitos de interesse com o seu cargo público. É exatamente isso que eu queria te perguntar. Esse conflito de interesse que você está colocando é que eu, Gutenberg, sou médico, ginecologista e médico do trabalho do governo do Distrito Federal. Não posso trabalhar no hospital de base pelo governo do Distrito Federal e ser ao mesmo tempo contratado pelo Instituto. Não pode. Mas isso é um problema. Como é que vai... E o corpo... Onde é que vai arranjar tanto profissional para... Você viu o monstrengo que está sendo criado? Quer dizer, eu, oncologista do hospital de base, eu, ortopedista do hospital de base, não posso ser contratado pelo Instituto. Não pode, porque há um conflito de interesse. Não é a questão do duplo vínculo, é a questão da fonte pagadora. A fonte pagadora, porque o dinheiro é o mesmo. No meu caso, eu tenho 2 vínculos, quem me paga é o Estado, a fonte pagadora é a mesma, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum que o senhor presta serviço dentro do que então, estabeleceu isso é bom deixar a bem Constituição claro. É bom deixar bem claro também, porque não é o que se comenta por aí, é que os servidores do hospital de base que querem trabalhar no Instituto poderão ter também o segundo vínculo nesse caso. Eu vi que na Câmara, em momento algum, se discutiu a matéria do conflito de interesse do servidor público. O servidor público hoje tem uma lei que regulamenta o conflito de interesse, que diz o que ele pode e o que ele não pode. Inclusive, determinados cargos você é obrigado à quarentena. Nós estamos com uma discussão séria aí de um promotor que saiu para ir trabalhar no escritório de advocacia e ele era um dos artífices da Lava Jato. Já está se questionando, inclusive no próprio MP, se ele poderia ir ou não para este cargo, para exercer atividade privada logo de cara. Essa é uma lei federal? É a lei federal. E que o GDF tem que seguir. Tem que seguir. Tem que obedecer. Então, mais um problema. Anunciaram aí que vão destinar 602 milhões ao hospital de base. Não sei de onde levantou esse número, mas no ano que vem. Como
como pode fazer uma previsão orçamentária sem ter exata definição do tamanho do quadro de servidores concursados que seriam cedidos ou contratados pelo Instituto? O senhor esteve lá na votação. Nenhum membro da bancada do governo fez questão de debater o projeto. Ninguém trouxe estudo técnico, ninguém trouxe estudo de viabilidade econômica, de viabilidade administrativa e, principalmente, de solução para a saúde do DF. O que se queria era agradar os contribuintes de campanha, e nós estamos fazendo um estudo em todas as doações de campanha ocorridas em 2014 para saber quais daquelas empresas que doaram dinheiro e que agora vão fazer contrato com o GDF. Não só as empresas, como o seu quadro societário. Porque nós sabemos que existe a empresa A, a empresa B, a empresa C, cujo dono é o mesmo. A doou, mas a C faz o contrato. Nesse estudo societário que nós estamos levantando, nós vamos ter algumas surpresas aí pela frente, com certeza. Bons tempos virão, né? Bons tempos. Doutor Paulo, é constitucional a aplicação do dinheiro do Tesouro do DF em um serviço social autônomo, como foi essa lei sancionada que cria o Instituto, que classifica a aplicação desse dinheiro do Tesouro nesse Instituto? É constitucional? Eu entendo como inconstitucional e lembro um debate do ministro Marco Aurélio, em que ele destacava exatamente isso. A necessidade do Estado modernizar não significa que o Estado tem que passar por cima da Constituição. Nós estamos tendo hoje no país um grande debate sobre se os fins justificam os meios. Nós estamos aí com a Lava Jato, com algumas denúncias contra altas autoridades e hoje se discute se os fins justificam os meios. Não se pode passar em cima da Constituição para justificar um fato tolerável, porque atrás dele virá um fato intolerável. Então, é inconstitucional, não pode. O direito administrativo brasileiro é muito bem regulamentado pela Constituição e a ideia é preservar. Não existe lei de responsabilidade fiscal à toa. Não existe decreto-lei 200, não existe toda a legislação orçamentária do país, dos estados e dos municípios, à toa. Ela existe para quê? Para que o dinheiro público seja gasto da melhor maneira possível. Se tem distorções na hora de licitação, existem meios para resolver isso. Não é simplesmente privatizar, pegar o dinheiro público, colocar numa empresa privada e gerir como se ele fosse meu, é que nós vamos resolver algum problema. Tudo depende de estudo e de planejamento. Este não é um governo de estudo. Esse é um governo que eu sinto que parece que ele vive nas nuvens brancas, porque ele não cai na realidade da terra e dos estudos técnicos. Veja bem, considerando todas essas inconsistências que o senhor comentou aqui, na sua visão, quais seriam as consequências para a população se esse projeto de criação do Instituto der errado? Olha, nós temos um índice alarmante de pessoas morrendo e ficando incapacitadas. Estão pegando o principal hospital do DF, um dos principais do país, para fazer uma experiência de laboratório. Se esse projeto der errado, muita gente vai morrer. E uma coisa que eu chamei a atenção de alguns deputados, né? Porque muita gente vai morrer. Uma coisa que eu chamei a atenção, quando nós estamos indo no nosso carro e sofremos um acidente, as pessoas que nos socorrem, a primeira coisa que elas fazem é levar para o hospital de base. Se o hospital de base não tiver a estrutura para atender essa pessoa que teve o acidente, que pode ser o presidente da República, pode ser o governador, pode ser o faxineiro, pode ser a dona de casa, pode ser o estudante, pode ser qualquer um que teve o acidente e vai para lá. Essa pessoa, se não tiver a assistência necessária, vai morrer. E aí virão as consequências. E isso o governador vai levar na consciência dele. Isso já está acontecendo, vai piorar, vai agravar. Mas, na realidade, estamos chegando ao final do nosso programa, mas vamos falar um pouquinho de política, até porque nós estamos falando de política, porque eu entendo que a criação desse instituto é uma mentira eleitoral para 2018. Mas falando nisso, como é que o senhor descreve o fato do governador do Distrito Federal, em plena tarde onde foi votado esse projeto, em pleno início da sessão legislativa que aprovou a PL 1486, o governador solta uma edição extra do Diário Oficial com centenas de comissionados. Como é que o senhor vê isso? Bom, o governo que fez uma campanha dizendo que é um novo modo de governar.
Presidente, em primeiro lugar, é importante chamar a atenção que na véspera da votação ele fez um ataque ao senhor, ao Sindicato dos Médicos, aos presidentes de sindicatos de toda a área de saúde, alegando que vocês não trabalham e que não prestam serviço à comunidade. Se nós considerarmos o volume de sindicatos da área de saúde, provavelmente deve ter umas 100 pessoas liberadas, acho que não chega a esse número. Por sindicato. Por sindicato. Então, por categoria. Não, total. Médico só tem 2. Só tem 2. Não dá 100 pessoas liberadas do serviço público. Agora, se nós pararmos e olharmos a galeria da Câmara, os funcionários que estavam lá e que os deputados iam identificando, todos os servidores comissionados, e estiveram lá de 2 da tarde às 10 da noite. Por que eles não estavam trabalhando? Quem é que estava pagando? Cortaram o ponto desse povo? Ora, lá tinha mais de 100 pessoas comissionadas que não estavam trabalhando. Enquanto todos os presidentes de sindicatos estavam lá, lutando por aquilo que a categoria cumprindo entende. a sua função. Nós que acompanhamos o senhor e lhe atendemos até 2 horas da manhã em casa, em trabalho. Seu dever institucional. Dever institucional. Sabemos do ritmo frenético que são as lideranças sindicais. Alegar que liderança sindical vinculada a um processo desse não trabalha é, no mínimo, má fé deste governador. Na verdade, o que a gente tem para colocar a respeito é isso, que a gente ganha sem trabalhar, não só eu como os outros líderes sindicais, eles são concursados. Ou seja, eles entraram através de concurso público. Diferente do nosso governador, que entrou pela janela no Senado. E não somos nós que temos fama de preguiçoso na cidade. Só para pontuar isso, professor Paulo. Mas nós tivemos outro evento em Vicente Pires. O governador, ele não fez gestão, mas já voltou a subir no palanque. Isso ele faz muito bem. E lá tinha cerca de 200 comissionados acompanhando também. O que é que se pode ser feito para evitar esses desvios? Lamentavelmente, o Ministério Público do DF está calado. E, inclusive, o governador responde uma ação de improbidade administrativa por conta disso. Nós estamos criando um movimento de advogados, do qual o senhor foi convidado também, e outros grandes advogados, para que nós comecemos a fiscalizar a atuação do Ministério Público nessas omissões dolosas. Servidor público ir para evento na hora do expediente, isso para mim é desvio de função, é crime e é, acima de tudo, improbidade administrativa. Aí nós temos, isso é com relação ao gestor, né? E é o próprio servidor. Mas tem outro crime aí também, que é a questão do assédio moral. Porque o comissionado vai ou é demitido. E ele, ao ceder ao assédio e ser cometido a improbidade, todos esses crimes aí que o senhor falou, ele cometeu uma falta disciplinar, porque ele se ausentou do trabalho. E ele volta e assina o ponto. E aí vai ter aquela história, vão ter fotografias nele do evento, no horário do expediente, e ele com o ponto assinado. As consequências será para esses servidores. Eu, se fosse esse servidor, eu não iria no horário de expediente, e se fosse, cortaria meu ponto para exatamente não deixar essa brecha. Bem, chegamos ao final do nosso programa e passamos, doutor Paulo, para as suas considerações finais. Senhor presidente, eu quero agradecer a oportunidade de vir à TV Sindmédico a mostrar a inconstitucionalidade, a imoralidade, a ilegalidade desse projeto, que inclusive pretende contratar pessoal sem concurso público. Num ano eleitoral, me parece que isso é muito perigoso. Nós vamos ter aí 3.200 pessoas contratadas, que vai beneficiar em torno de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas numa entrada de uma eleição, ela muda um processo eleitoral. Quando o país está passando por uma limpeza moral e ética, nós permitimos esse tipo de coisa na capital do Brasil, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desestimulando a moralidade pública no nosso país. E como nós somos favoráveis ao trabalho da Lava Jato, ao trabalho que vem sendo feito pelos órgãos de fiscalização para moralizar o país, tanto na corrupção, quanto na ética, quanto na moral, não se pode permitir que o governador haja desse jeito em plena capital da República Federal do Brasil. O país está mal, mas nós não podemos deixar o GDF também ir à bancarrota. E o judiciário tem cumprido o seu papel, não tem se negado a dar resposta quando solicitado. É isso, doutor Paulo? É isso. Toda vez que nós entramos, podemos não concordar com alguma decisão que o juiz profere, mas nós aceitamos e quando não concordamos e não aceitamos, a gente recorre para outras instâncias e a curto prazo tem tido benefício. É importante lembrar também que esse governador está deixando um passivo para o futuro governo
um número incalculável. Os reajustes que deveriam ter dado em 2015, 2016, 2017, ele não está dando. E isso é direito constitucional. No mínimo tem 30% de toda a folha salarial acumulada mensalmente para os governos futuros. Eu tenho pena do Distrito Federal se essa Câmara não acordar, se essa Câmara não começar a fiscalizar esse governador. Ele vai afundar o Distrito Federal. Realmente a situação é preocupante. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Agradecer aos amigos que nos assistem e pedir que fique atento à ação dos sindicatos, das associações, do próprio Ministério Público e dos partidos políticos que vão exercer o seu papel e questionar a inconstitucionalidade desse projeto no Judiciário. Estamos de volta na próxima terça-feira. Obrigado a todos.